um dia brilhou, com raro fulgor, e os sábios guiou ao pobre lugar, na humilde Belém, ao meigo Jesus, a fonte do bem, brilhando ainda está, a estrela de luz de raro fulgor, brilhando ainda está, a estrela indicar o Deus Salvador. Já por Balaão da estrela por vir, ouviram falar em terra e logo que a venha estão a seguir e vão encontrar Jesus afinal. Brilhando ainda está, a estrela de luz de raro fulgor, brilhando ainda está, a estrela a indicar o Deus Salvador. A fim de encontrar e ter salvação, havemos também de a estrela seguir, e achando a Jesus, felizes então, do amor e da paz iremos fruir. Brilhando ainda está, a estrela de luz de raro fulgor, brilhando ainda está, a estrela a indicar o Deus Salvador. Olá, seja bem-vindo. É um privilégio recebê-lo para essa reflexão especial sobre os magos do Oriente. Essa história maravilhosa que nos é relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nos traz preciosas lições das quais devemos aplicá-las em nossa vida hoje. O propósito também é trazer um pouco do contexto da época em que viveram aquelas pessoas por ocasião do nascimento de Cristo, como estava o mundo, que império dominava, que língua era falada, assim como também até que ponto a fé judaica tinha sido divulgada àquela altura. Vamos lembrar que desde o cativeiro babilônico, lá da época de Daniel, 600 anos antes, aproximadamente, já houve o espalhar a diáspora judaica já desde a época desse cativeiro babilônico. Depois, com a Pérsia no domínio do mundo, houve o retorno de muitos judeus para Israel, para Jerusalém, mas, no entanto, muitos outros se espalharam em várias regiões do mundo, inclusive indo para a região da Europa. No caso aqui de nossa história, sabemos que há muitas tradições também que são nos contadas e nem todas confirmadas pela Bíblia. E em alguns casos a tradição ela pode sim trazer elementos fidedignos da história, e a Bíblia ela traz um resumo dessas histórias. No entanto, em outros casos, por uma razão ou outra, acaba-se falando algumas coisas. Por exemplo, o fato de falar que foram 3 reis magos. A palavra reis não tem no relato escriturístico, apenas falam de magos do Oriente, realmente, não falam que eram reis. E também o fato de dizer que eram 3. Possivelmente o surgimento dessa ideia de serem 3 se dá devido aos 3 tipos de presente diferentes que foram dados ao menino Jesus. Mas isso de maneira alguma confirma de maneira categórica que cada um trouxe um tipo, e assim, totalizando 3 ou mais, podem ter levado uma variedade de produtos para justamente honrar aquele que eles entendiam que seria o rei de Israel, e não só de Israel, mas do mundo.
Vamos, primeiramente, fazer uma reflexão no livro Grande Conflito. Na página 315, nos traz um resumo dessa história. Nos diz assim: não foi somente nas colinas da Judéia, nem apenas entre os humildes pastores, que os anjos encontraram os que se achavam vigilantes pela vinda do Messias. Na terra dos gentios havia também os que por ele esperavam. Eram homens sábios, ricos e nobres filósofos do Oriente, estudiosos da natureza. Haviam os magos visto a Deus em sua obra. Pelas escrituras hebraicas tinham aprendido acerca da estrela que deveria surgir de Jacó, e com ardente desejo esperavam a vinda daquele que seria não somente a consolação de Israel, mas uma luz para iluminar as nações e salvação até os confins da terra. Buscavam a luz, e luz procedendo do trono de Deus iluminou-lhes o caminho para os pés, enquanto os sacerdotes e rabis de Jerusalém, os pretensos depositários e expositores da verdade, se encontravam envoltos em trevas. A estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. Então nós, posteriormente, vamos entrar nos detalhes dessa história, tais como comentadas também no livro Desejado de Todas as Nações, mas aqui nos traz um panorama geral. Nós vemos que realmente, enquanto os mestres religiosos em Israel estavam ignorando aquele fato maravilhoso, longamente esperado durante milênios, havia pessoas fora de Israel que, através do estudo das escrituras hebraicas, tinham a convicção que chegado era o momento desse evento tão longamente aguardado acontecer. Nós vemos aqui já alguma descrição sobre esses homens, esses magos do Oriente. Mas vamos para o relato, como está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versos 1 a 12, nos relatam o que a Bíblia tem sobre este tema. Vamos lembrar que os evangelhos são 4 no total, sendo que apenas em Mateus e Lucas é dado um destaque maior neste aspecto, enquanto que Marcos e João destacam já mais o ministério de Cristo. Nós temos narrativas complementares em Mateus e Lucas. No Evangelho de Lucas, nós vemos o fato de, no dia do nascimento de Cristo, vir aqueles pastores que foram avisados pelos anjos, que acompanharam todo aquele cântico maravilhoso que os anjos fizeram. Nós, muitas vezes, de maneira superficial, podemos analisar esta vinda dos magos até Belém como fosse no mesmo dia do nascimento de Cristo. Não é o caso. Enquanto que a vinda dos pastores até o menino para adorá-lo se deu no mesmo dia, nós temos aí várias semanas que se passam, inclusive a apresentação, a dedicação de Cristo no templo, depois de semanas. Temos o testemunho maravilhoso de Simeão, de Ana, acerca de aquele menino ser o Messias, a divindade encarnada. E posteriormente a tudo isso que temos o relato justamente que vem aqui em Mateus 2. Então um evangelho acaba complementando ao outro. E aqui nos diz o seguinte: e tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito:
pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Este é o singelo relato. Nós vemos aqui toda a sagacidade de Herodes nessa atitude. Sabemos bem o que ele vai, as atrocidades desumanas que ele cometerá na continuação dessa história, mas o foco realmente de analisarmos nessa oportunidade é sobre essa vinda de pessoas de tão longe e como que eles estavam cientes disso tudo, qual que era a origem dessa estrela, como que pode uma estrela estar guiando eles desde casa até chegarem primeiramente em Jerusalém e depois a Belém. E aqui nós encontramos também que diante da inquirição de Herodes é que os principais sacerdotes, os escribas do povo, foram à análise para justamente destacar que o lugar do nascimento, de acordo com a profecia, por exemplo, de Miqueias 5:2, era Belém. E dessa maneira, então, vamos para reflexões maravilhosas, tanto sobre esse episódio como da época em que viveram, tais como estão relatadas na página 32 do Desejado em diante. Depois temos na página 59 em diante várias considerações sobre o tema. Primeira diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do Libertador. As nações estavam unidas sobre o mesmo governo. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas, ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastar dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor, tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da morte. Então, nesse primeiro relato, nós já observamos algumas semelhanças com o que está se formando cada vez mais em nossa época. Realmente, em toda a leitura que vamos fazer, veremos semelhanças entre o momento da primeira vinda de Cristo e o momento para a segunda vinda de Cristo ocorrer. Lá estavam todos reunidos no mesmo poder. Havia a chamada Pax Romana, essa paz romana que hoje temos
a paz americana muitas vezes. Através de certos subterfúgios havia então este domínio, esse predomínio. Também aqui nós encontramos uma unidade cada vez maior em torno de uma mesma língua. Vemos também o fato dos judeus estarem espalhados por vários lugares e poderem dar o seu testemunho nessas outras terras também. Isto se assemelha mais uma vez ao que nós cremos, o remanescente dos últimos dias espalhados por todo este mundo. E à medida que se adensam as trevas do mundo, brilharão no firmamento de maneira evidente, o que para nós hoje pode não ser claro, a existência dessas pessoas será para nós no momento certo, tal como Elias, que achou que estava sozinho, mas havia muitos que não dobraram os joelhos a Baal. Vemos que também nessa época os demais sistemas religiosos que haviam perdiam domínio sobre as pessoas estavam cansadas daquelas enganações e ansiavam realmente uma religião que viesse e trouxesse uma realidade, uma paz que só Deus pode dar realmente. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade, foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quais estrelas num céu enegrecido, haviam-se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte e sua expectação da vinda do Messias era até certo ponto partilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se por estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. A hipocrisia desses, porém, impedia a disseminação da luz. Com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete, aquele a quem todos esses tipos prefiguravam, devia explicar o sentido dos mesmos. Impressionante sabermos que, ao decorrer dos séculos, haviam palavras de profecia, pessoas então que o Espírito Santo comunicou inspiração, pessoas que trouxeram vários elementos de verdade para o mundo gentil, fora dos limites do judaísmo. Infelizmente, o judaísmo sempre com uma postura exclusivista, não havendo o compartilhar dessa mensagem, a não ser em momentos específicos da história, muito especiais. Houve a falha na maior parte do tempo nesse aspecto. Então Deus teve que levantar esses instrutores fora do judaísmo. Nós vamos lembrar daquele episódio que é relatado no livro de Daniel. Para além do que Daniel e outros, os seus amigos e outros judeus fiéis tinham já proclamado sobre o Messias para o rei Nabucodonosor, a ponto de, naquele incidente da fornalha ardente, reconhecer aquele quarto homem semelhante ao Filho de Deus. Lá, então, justamente o rei Nabucodonosor reconheceu que aquela figura misteriosa poderia ser o ungido, prometido, libertador que os israelitas esperavam. E tal como foi já dito, não deveria ser em favor apenas de Israel, mas luz para todas as nações, salvação até os confins da terra. Aqui, na leitura ainda notamos
que realmente havia pessoas que chegavam a guardá-lo como libertador do pecado, estavam mais próximos do que a maior parte dos judeus, que viam apenas uma libertação temporal do jugo romano, o qual era imposto sobre eles. Então, realmente, nós vemos que, diante de toda a confusão, era necessário Cristo vir para trazer a devida interpretação para o que tinha sido revelado no Antigo Testamento. Aqui nós vemos quantos filósofos, sábios, grandes homens de fora de Israel que buscavam compreender essa fé misteriosa, diferente de tudo mais que eles conheciam. Por meio da natureza, de figuras e símbolos, de patriarcas e profetas, Deus falara ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro do conselho devia falar, sua voz devia ser ouvida em seu próprio templo. Cristo tinha de vir para proferir palavras que fossem claras e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-la da palha das expressões humanas que a haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos homens. Muitas vezes, o judaísmo se prendeu aos detalhes dos meios, dos símbolos, em vez de atentar para o grande plano da redenção que Deus intentava ensiná-los. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer seu próprio reino. Dir-se-ia coroada de êxito a luta pela supremacia. É verdade que em toda geração Deus tem seus instrumentos. Mesmo entre os gentios havia homens, por meios dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação. Mas esses homens eram desprezados e aborrecidos. Muitos deles haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo tornara-se cada vez mais densa. Então, sábios, filósofos e mesmo profetas, pelo que podemos notar aqui, pelo que foi relatado, foram suscitados em meio aos gentios para elevar as pessoas para uma moral, uma ética superior. Alguns deles retiravam, extraíam princípios da própria natureza e outros então tiveram acesso às escrituras hebraicas e aprenderam muito delas. E aqui diz que, no entanto, essas pessoas foram desprezadas e aborrecidos entre o seu povo. Muitos chegaram a ter o quê? Uma morte violenta. Sofreram, então, um martírio. Agora, entrando diretamente na experiência daqueles magos que vêm a Jerusalém para encontrar com o Messias, nós teremos maiores detalhes aqui também na continuação. Os magos do Oriente eram filósofos, faziam parte de uma grande e influente classe que incluía homens de nobre nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios de sua nação. Entre esses se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo. Outros eram homens justos, que estudavam as indicações da providência na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram em busca de Jesus. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Ao estudarem esses magos, o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro entendimento, voltaram-se para as escrituras dos hebreus, guardados como tesouro havia em sua própria terra, escritos proféticos, que prediziam a vinda de um mestre divino. Balaão pertencia aos magos, conquanto fosse em tempos profeta de Deus.
pelo Espírito Santo predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias, e suas profecias haviam sido conservadas de século em séculos pela tradição. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam com alegria que seu advento estava próximo e que todo mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Nós encontramos realmente evidências, até mesmo em nossos dias, de escritos no meio do paganismo que trazem elementos semelhantes à fé judaica. E claro, havia a mistura com elementos equivocados, místicos, que não correspondiam à realidade, mas nós vemos o alcance dessas profecias que vinham desde Balaão, que veremos em detalhe na continuação, o primeiro a falar da estrela. Então nós estamos falando de uma profecia que Balaão pronunciou cerca de 1500 anos antes desses eventos dos magos e tinha sido conservado ao decorrer de 1,5 milênio essas passagens.
havia o acesso às próprias escrituras hebraicas, que lançavam ainda maior luz, os escritos de Daniel trazendo cálculos proféticos para saber o momento do surgimento do Messias. Nós encontramos aqui relatos de que haviam sim alguns magos que, devido à sabedoria, eles serem melhor instruídos do que os demais do povo, abusavam da credulidade das pessoas, ensinando misticismo, dominando sobre as pessoas. Mas haviam aqueles que eram honestos, justos, aqui diz. Esses magos, ainda que não seja dito que eles tenham sido reis em si, eles eram de linhagem nobre, eram príncipes, eram de nobre nascimento. Eles também, muitos deles eram ricos e assim tinham meios também para o acesso a todos esses estudos, assim como para a viagem para longe. Um questionamento que sempre nos surge é de que nação vieram esses magos. E de fato, mesmo na leitura que vamos fazer, não há uma identificação de qual nação teria sido essa, mas se sugere muitas vezes que tenham vindo da Pérsia. É possível que tenham vindo até de mais de uma nação, mas na Pérsia houve muito contato com os hebreus, houve o acesso justamente às escrituras do Antigo Testamento, houve também a questão do próprio contato pessoal. Daniel foi uma pessoa destacada, ele foi considerado realmente um mago, um sábio, também tanto na Caldeia como entre os persas. Daniel teve essa posição de destaque e que era uma pessoa reconhecida não apenas nos limites do judaísmo, mas fora dele também por toda a sua sabedoria. Quando nós falamos de magos, realmente eram essas pessoas que estudavam a natureza, que tinham a preocupação filosófica com as questões morais, éticas e tudo mais. Aqui nós, na continuação, veremos em relação à estrela em si. Que maravilhosa revelação teremos nesta parte. Viram os magos uma luz misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. Ao dissipar-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta, e o fenômeno despertou mais vivo interesse. Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas isto os sábios ignoravam. Tiveram, todavia, a impressão de que aquela estrela tinha para eles significado especial. Consultaram sacerdotes e filósofos e examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declarara: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números 24:17. Teria acaso sido enviada essa singular estrela como precursora do prometido? Os magos acolheram com agrado a luz da verdade enviada pelo céu. Agora era sobre eles derramada em mais luminosos raios. Foram instruídos em sonhos a ir em busca do rei nascido príncipe. Quantas vezes Deus se revelou então através de sonhos, até mesmo para os pagãos, para trazer uma orientação. Aqui, pelo que a leitura nos indica, essa estrela surge justamente na noite do nascimento de Cristo. E é a partir disso que eles fazem os planos e começam a sua jornada longe de Jerusalém. E a partir disso passam-se semanas para eles chegarem realmente ao seu destino. Mas eles tinham conhecimento da astronomia e de repente percebem uma estrela nova. Não era uma estrela fixa, não era um planeta que algumas vezes aparece, não fica mais tão perceptível e assim por diante. Mas aqui
é revelado que aquela estrela na realidade era um grupo de anjos. Ainda que eles não o soubessem, mas a existência, o surgimento daquela nova estrela, através então dessa operação dos anjos de Deus, despertou a atenção deles, que estudavam então as estrelas no céu, os astros, de maneira a compreender toda aquela divisão das constelações e assim por diante. Aqui diz que eles recorreram à profecia de Balaão e assim tiveram a certeza de que haveria algo então muito importante acontecendo. Como Abraão, pela fé, saíra em obediência ao chamado de Deus sem saber para onde ia, como pela fé Israel seguira a coluna de nuvem até a terra prometida, assim esses gentios saíram à procura do prometido Salvador. Esse país oriental era rico em coisas preciosas, e os magos não se puseram a caminho de mãos vazias. Era costume a príncipes ou outros personagens de categoria oferecer presentes como ato de homenagem, e os mais ricos dons proporcionados por aquela região foram levados em oferta àquele em que haviam de ser benditas todas as famílias da terra. Era necessário viajar de noite, a fim de não perderem de vista a estrela, mas os viajantes entretinham as horas proferindo ditos tradicionais e profecias a respeito daquele a quem buscavam. Em toda a parada que faziam para repouso, examinavam as profecias, e neles se aprofundava a convicção de que eram divinamente guiados, enquanto, como sinal exterior, tinham diante de si a estrela, sentiam interiormente o testemunho do Espírito Santo, que lhes impressionava o coração, inspirando-lhes também esperança, se bem que longa, a viagem foi feita com alegria. Que maravilhoso vermos como que foi uma viagem que, ainda que longa, foi muito prazerosa, em todo o tempo meditando nas benditas promessas daquele grande libertador de Israel e de todo o mundo. Chegam à terra de Israel e descem o Monte das Oliveiras, tendo à vista Jerusalém, quando eis que a estrela que lhes servira de guia por todo o fatigante caminho detém-se por sobre o templo, desvanecendo-se depois de algum tempo aos seus olhos. Ansiosos dirigem os passos para diante, esperando confiantemente que o nascimento do Messias fosse o jubiloso assunto de todas as bocas. São, porém, vãs suas pesquisas. Entretanto, na santa cidade dirigem-se ao templo. Para seu espanto, não encontram ninguém que parecesse saber do recém-nascido. Suas perguntas não despertavam expressões de alegria, mas antes de surpresa e temor, não isentos de desprezo. Realmente, que lamentável, que choque foi para aqueles magos do Oriente encontrar a capital de Israel desta maneira. Nós notamos que foram prontos para honrar este que era o rei prometido, levaram então preciosidades, tal como era o costume, para presentear. Chegam e nada se fala sobre isto, mas no templo com certeza encontraremos algo. Mais uma vez a decepção. Ainda foram que desprezados. Não se deu então nenhuma atenção a eles que estavam interessados em saber sobre isto. Os sacerdotes repetem as tradições, exaltam sua própria religião e piedade, ao passo que acusam os gregos e romanos como maiores pagãos e pecadores que todos os outros. Os magos não são idólatras, e aos olhos de Deus ocupam um lugar muito acima desses, seus professos adoradores. Todavia, são considerados pelos judeus como gentios, mesmo entre os designados depositários dos santos oráculos. Suas ansiosas perguntas não fazem vibrar nenhuma corda de simpatia. A chegada
dos magos foi prontamente divulgada por toda Jerusalém. Sua estranha mensagem criou entre o povo uma agitação que penetrou no palácio do rei Herodes. O astuto edomita foi despertado ante a notícia de um possível rival. Inúmeros assassínios lhe haviam manchado o caminho ao trono. Sendo de sangue estrangeiro, era odiado pelo povo sobre quem governava. Sua única segurança era o favor de Roma. Esse novo príncipe, no entanto, tinha mais elevado título, nascera para o reino. Herodes suspeitou que os sacerdotes estivessem tramando com os estrangeiros para despertar um tumulto popular, destronando-o. Ocultou, no entanto, sua desconfiança, decidido a malograr-lhes os planos por maior astúcia. Convocando os principais dos sacerdotes e os escribas, interrogou-os quanto aos ensinos dos livros sagrados com relação ao lugar do nascimento do Messias. Então aqui nós notamos que realmente aqueles magos não eram idólatras, não eram politeístas. Já tinha ocorrido em outros povos movimentos de certos sábios, certos filósofos, ou mesmo poderíamos dizer profetas em certo sentido, que se colocaram contra o politeísmo. E estes então anunciaram o monoteísmo de maneira semelhante ao que era defendido por Israel. Estes muitas vezes foram perseguidos, até mortos, isso em várias nações, inclusive na região da Pérsia, como comentamos que é uma possível localidade da origem, então, destes magos do Oriente que vieram ver a Jesus. A chegada desses magos e o questionamento, o inquirir deles, criou uma agitação em toda a cidade. Herodes ficou sabendo disso tudo e ele então, de maneira astuta, disfarçou seus intentos. Perguntou então, convocou na realidade, sacerdotes e escribas para responder a ele o lugar que deveria ocorrer o nascimento do Messias. Essa indagação do usurpador do trono e o ser feita a instâncias de estrangeiros, espicaçou o orgulho dos mestres judeus. A indiferença com que se voltaram para os rolos da profecia irritou o ciumento tirano. Julgou que estava buscando ocultar seu conhecimento do assunto. Com uma autoridade que não ousaram desatender, ordenou-lhes que fizessem atenta investigação e declarassem o lugar do nascimento do esperado rei. É vergonhoso ver que foi desta maneira que se chegou à resposta correta. Diz a continuação ainda: Herodes convidou então os magos a uma entrevista particular. Rugia-lhe no coração uma tempestade de ira e temor, mas manteve um exterior sereno e recebeu cortesmente os estrangeiros. Indagou em que tempo aparecera a estrela e professou saudar com alegria a notícia do nascimento de Cristo. Pediu a seus hóspedes: perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai para que também eu vá e o adore. Assim falando, despediu-os para que seguissem seu caminho a Belém. Os sacerdotes e anciãos de Jerusalém não eram tão ignorantes a respeito do nascimento de Cristo como se faziam. A notícia da visita dos anjos aos pastores fora levada a Jerusalém, mas os rabis a tinham recebido como pouco digna de atenção. Eles próprios poderiam haver encontrado Jesus e estado preparados para conduzir os magos ao lugar em que nascera. Ao invés disso, porém, foram eles que lhes vieram chamar a atenção para o nascimento de Jesus. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Perguntaram, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, realmente aqui nesta parte, nós notamos que já tínhamos passado semanas do nascimento de Cristo, como comentamos. A notícia dos anjos, dos pastores, aquela noite do nascimento, tinha vindo até os ouvidos dos rabis, dos mestres em Israel, mas acharam que era de pouco valor
essa história, não deram ouvidos, não se preocuparam e investigaram o caso. Por isso que não estavam aptos agora a indicar aos magos o lugar do nascimento do Messias. Teve que vir pessoas de uma terra longínqua para despertar a atenção dos mestres em Israel e do povo em Israel. Então o orgulho e a inveja cerraram a porta à luz. Fossem acreditadas as notícias trazidas pelos pastores e os magos, e teriam colocado os sacerdotes e rabinos numa posição nada invejável, destituindo-os de suas pretensões a exponentes da verdade de Deus. Estes doutos mestres não desceriam a ser instruídos por aqueles a quem classificavam de gentios. Não poderia ser, diziam, que Deus os passasse por alto para se comunicar com pastores ignorantes ou incircuncisos pagãos. Resolveram mostrar desprezo pelas notícias que estavam agitando o rei Herodes e toda Jerusalém. Nem mesmo iriam a Belém a ver se essas coisas eram assim. E levaram o povo a considerar o interesse em Jesus como despertamento fanático. Aí começou a rejeição de Cristo pelos sacerdotes e rabis. Daí cresceu seu orgulho e obstinação até se tornarem decidido ódio contra o Salvador. Enquanto Deus abria a porta aos gentios, estavam os chefes judeus fechando-a a si mesmos. Muitas vezes pensamos que a rejeição para com Jesus de Nazaré começou em seu ministério 30 anos depois. Mas aqui vemos que não é este o caso. Já deveriam ter tomado parte no anúncio, na proclamação, desde o nascimento dele, que foi sim exposto através de sinais sobrenaturais, de acordo com as profecias, para que fosse possível compreender. Ora, se pessoas de fora conseguiram compreender, era possível que eles compreendessem. Não foi algo oculto, mas fecharam os olhos para tudo isso. O orgulho, a inveja impediu eles de reconhecerem isso e não queriam então se submeter a achar que poderiam aprender algo daqueles humildes pastores ou dos incircuncisos magos. De fato, nem foram a Belém para ver como eram as coisas de fato. Não houve esta investigação. Sozinhos partiram os magos de Jerusalém. Caíam as sombras da noite quando saíram das portas, mas, para sua grande alegria, viram novamente a estrela e foram guiados a Belém. Não tinham, como os pastores, recebido comunicação quanto ao humilde estado da criança. Depois da longa jornada, ficaram decepcionados com a indiferença dos chefes judeus e deixaram Jerusalém menos confiantes do que nela penetraram. Em Belém não encontraram nenhuma guarda real a proteger o recém-nascido rei. Não havia a assisti-lo nenhum dos grandes da terra. Jesus estava deitado numa manjedoura. Os pais e letrados camponeses eram seus únicos guardas. Poderia ser este aquele de quem estava escrito que havia de restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel, que seria luz para os gentios e salvação até a extremidade da terra? Isaías 49:6. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Através da humilde aparência exterior de Jesus, reconheceram a presença da divindade. Deram-lhe o coração como a seu Salvador, apresentando então suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Que fé a sua! Como do centurião romano mais tarde poder-se-ia haver dito dos magos do Oriente: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Realmente é maravilhoso encontrarmos esses relatos, aquecem o nosso coração
imaginarmos aquela cena. Nós tínhamos visto anteriormente que quando chegam a Jerusalém, a estrela se posiciona acima do templo e se desvanece. Parecia que a resposta final estaria lá, naquele templo, mas tudo isso Deus providenciou para que fosse dada oportunidade para os israelitas despertarem, desde os mais humildes até os de altos cargos religiosos, despertassem ante o inquirir daqueles magos do Oriente. Mas agora, quando já começava a noite e tinham a indicação de Belém, a estrela os acompanha e os dirige até aquele humilde lugar em que estava o menino Deus. Depois de toda aquela longa jornada, depois de todas as decepções que passaram, vem então realmente Jesus, juntamente com seus pais, e o Espírito Santo testifica à mente deles que era este mesmo o Messias, o príncipe prometido. E agora então abrem seu coração para o seu Salvador, entregam seu tributo de gratidão. E agora então é feita a seguinte reflexão: como do centurião romano, essa fé deles era muito maior do que poderia ser encontrado em Israel. Em relação a todo o benefício religioso que tinha Israel, educados desde crianças nas Sagradas Escrituras, toda a história que conheciam em relação a eles, com poucos magos compreenderam então o significado profundo do nascimento daquela criança, muito superior até mesmo aos discípulos posteriormente, que tiveram dificuldade para compreender a natureza do reino espiritual que Jesus tinha vindo inaugurar, o reino da graça. Os magos não haviam penetrado os desígnios de Herodes para com Jesus. Satisfeito o objetivo de sua viagem, prepararam-se para regressar a Jerusalém, na intenção de o pôr ao fato do êxito que haviam tido. Em sonho, porém, recebem a divina mensagem de não ter mais comunicações com ele e, desviando-se de Jerusalém, partem para sua terra por outro caminho. Por meio dos magos, Deus chamara a atenção da nação judaica para o nascimento de seu filho. Suas indagações em Jerusalém, o despertar do interesse popular e o próprio ciúme de Herodes, que forçou a atenção dos sacerdotes e rabis, dirigiu os espíritos para as profecias relativas ao Messias e ao grande acontecimento que acabava de ter lugar. Impressionante que os judeus odiavam realmente a Herodes, que era um edomita, vinha lá da descendência de Esaú, não era considerado realmente um legítimo judeu, não deveria estar no trono, mas ele estava naquele trono devido a Roma tê-lo colocado nessa posição. Realmente, vemos o ciúme de Herodes e nada disso desperta eles para então sair em defesa, em proteção daquela criança. Por um lado, tristeza de ver o professo povo de Deus nessa condição de cegueira espiritual, de incredulidade. Por outro lado, nos maravilhamos com o fato desses magos terem toda essa interação com Deus e, através de sonho, eles serem avisados do intento maligno de Herodes e tomarem outro caminho, não avisarem Herodes da localização de Jesus. Para concluirmos, aqui diz assim: mediante as dádivas dos magos de um país gentílico, supriu o Senhor os meios para a viagem ao Egito e a estadia em terra estranha. Os magos estiveram entre os primeiros a saudar o Redentor. Foi a sua primeira dádiva
a lhe ser posta aos pés. E por meio daquela dádiva, que privilégio em servir tiveram eles. Deus se deleita em honrar a oferta de um coração que ama, dando-lhe a mais alta eficiência em seu serviço. Se dermos o coração a Jesus, trar-lhe-emos também as nossas dádivas, nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais ser-lhe-ão inteiramente consagrados. A Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Sabemos como se desenrola os acontecimentos seguintes. O próprio José também em sonho é avisado que deveria fugir prontamente, porque haveria a matança das crianças a mando de Herodes. E deste modo ocorre então a fuga para o Egito. Passam 3 anos naquela região, até que ocorre a morte de Herodes, de maneira excruciante também, diga-se de passagem. Mas aqui nós vemos que os meios trazidos pelos magos ajudaram nessa viagem. E devemos hoje então compreender o que Deus pede de nós. O que Jesus gostaria que depositássemos diante dele. Não apenas os nossos meios materiais, as nossas ofertas em favor dos mais necessitados e o avançamento da causa de Deus, mas o que mais Jesus deseja é que hoje o seu coração seja entregue em suas mãos. O nosso coração tem que ser transplantado. Deve haver a mudança de um coração de pedra para um coração de carne, um coração sensível aos apelos do Espírito Santo. Esta obra é uma obra sobrenatural. O maior milagre que pode ser realizado é um homem, uma mulher, ser de manhã de Satanás e à tarde ser de Cristo. Desta forma, devemos abrir o nosso coração para que realmente o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Cristo sofreu a morte na cruz para nos redimir da culpa do pecado. Ele fez o que não poderíamos fazer. Mas agora cabe a nós não resistirmos à operação da terceira pessoa da divindade. Que o Espírito Santo possa nos santificar, transformar o nosso íntimo à semelhança de Jesus e dessa maneira alcançarmos a salvação. Que hoje seja o desejo de cada um de nós de estarmos justificados diante de Cristo pela fé, termos recebido a graça de Cristo, o seu sangue em nosso favor, e que prossigamos em nossa carreira cristã por toda a nossa vida, galgando cada vez mais uma santificação maior, mais profunda. O nosso arrependimento deve se aprofundar. Aquilo que não julgávamos errado, agora passamos a compreender como isso desonra ao nosso Deus, desonra ao nosso semelhante, e assim mudamos de postura. A nossa mudança, começando do nosso íntimo, do nosso interior, nosso coração, nossa mente, será revelado também em nossos atos, em nossa fisionomia, em nossas vestes, em nossa alimentação, em todos os aspectos de nossa vida. Será o propósito de nossa vida honrar e glorificar a Deus. E que, por fim, possamos, quando chegar o momento da segunda vinda do Messias, a vinda em glória e majestade, possamos ser transformados deste corpo mortal
para um corpo glorificado e imortal. Que desta maneira, com a glorificação, não sejamos mais embaraçados por nenhum resquício do pecado. Que Deus esteja com cada um que ouviu essa mensagem neste momento e que seja movido pelo Espírito Santo a reconhecer e adorar a majestade do céu, Jesus Cristo. Amém. Noite de paz, no céu estrelas brilham, a linda noite em que Cristo nasceu. O mundo aqui estava em meio às trevas, até que o Verbo conosco trazendo a todos paz e esperança em clara aurora, a nova luz brilhou. Dai glória a Deus, ouvi a voz dos anjos, Natal. Jesus nasceu, cantai, cantai, nasceu o Rei dos Reis. Com devoção felizes nos curvamos e adoramos a Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O nobre rei nasceu impressionante pra nos trazer a paz e a salvação. Dai glória a Deus, ouvi a voz dos anjos, Natal.